Ok, ok. Nós vamos falar sobre produtos e serviços, tá? Então é uma aula bem simples, bem light, bem tranquila. A gente não vai ter nenhum tipo de problema aí para resolver, não, tá? Então, para a gente começar a falar um pouco sobre produtos e serviços, como nós estávamos tratando sobre o assunto PDCA, a gente estava falando também de planejamento estratégico, resolução de problemas. Eu apresentei um pouco também do diagrama, né, do gráfico lá de Ishikawa, né, que é o do peixe, espinha de peixe. Eu decidi trazer também para vocês mais uma ferramenta que é utilizada, muito utilizada na administração de produção, não só na administração de produção, mas como eu falei que com vocês, é, como eu falei com vocês, eu gosto também de trazer para a nossa vida isso daí, tá bom? Então, vamos começar. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o brainstorming. Quem aqui já ouviu falar desse brainstorming? Eu já falei em sala de aula uma certa vez. Alguém aqui sabe o que é brainstorming? Quem se arrisca a dizer? Vamos lá, participando. Não lembram? Não? Beleza, pessoal. Então é assim. Então, basicamente, brainstorm, como funciona? Você pega uma determinada situação, seja um problema, seja uma projeção para o futuro, né? E você acaba fazendo uma reunião e todas as pessoas envolvidas acabam dando sugestões em relação àquilo, né? Então, ela aqui o conceito é uma técnica utilizada para propor soluções a um problema específico, seja ele qual for, gente, tá? Então é uma reunião, né, que é chamada também como tempestades de ideias, na qual os participantes eles têm a liberdade de expor. É muito comum em empresa, principalmente em chão de fábrica. Por exemplo, eu tenho um tio que trabalhou com produção, ele era torneiro mecânico, trabalhava com produção de peças para carro, né? E aí eles descobriram que se eles diminuíssem 1 milímetro lá na programação, sinceramente, tecnicamente, eu não sei explicar, porque isso daí seria mais voltado para a engenharia da produção, né? Se eles conseguissem diminuir, eles reduziriam no final, como eles produzem milhões de peças durante o ano, eles conseguiriam gerar uma economia de muito dinheiro para a empresa. Então eles falaram, peraí, tudo bem, mas não é só você diminuir o tamanho da peça. O que você tem que fazer, né? Então aí você tem que fazer todo um planejamento. Então você reúne todas as pessoas envolvidas, né? As pessoas que da matéria-prima que passam para ele e das pessoas que após ele, e aí você discute e normalmente tem um intermediador que faz a anotação, né, e depois acaba gerando um relatório. Tem empresa que esse próprio intermediador, geralmente é um gerente, ele acaba fazendo um resumo ali, depois faz uma outra reunião para apresentar quais foram as ideias e a que conclusão chegaram, e aí ele pega isso. Muitas vezes, por isso que eu falo, quando nós estamos bem preparados, temos o conhecimento, a gente acha uma coisa tão besta, né? Mas isso é uma técnica muito utilizada, uma técnica muito conhecida. Então, caso algum dia vocês ouçam falar sobre o brainstorming, vocês então saberão que é isso daí, tá? Então, em São Paulo, né? Brainstorming, isso é para vocês nunca mais esquecerem. Brainstorming é chuva de ideias, né? Então, quando nós falamos aqui em São Paulo, se vocês estiverem aí em algum ambiente, a Ellen está perguntando se fosse um feedback mais de sugestão. Exatamente, Ellen. Você tem um problema, você reúne todo mundo. Daqui a pouco eu vou até dar um exemplo prático para vocês, tá? Mas é mais ou menos um feedback também. E aí, então, se você for aqui em São Paulo, você vai ouvir falar muito em chuva de ideias, né? É muito comum você falar, ó, brainstorm, chuva de ideias. Então, é muito comum. Se você for para o Paraná, eu falo porque eu estudei lá, fiz pós-graduação em Curitiba, eles chamam de tempestade de sugestões, né? Então, quando você está lá no Paraná, se alguém for de lá ou tiver a oportunidade de conhecer aquela cidade linda que chama Curitiba, né? Vocês vão ouvir muito falar sobre tempestade de sugestões. Agora, caso vocês... Ô Maristela, boa noite. Caso vocês tenham também o grande prazer, e eu falo porque a minha família toda, pai, mãe, é tudo de lá, tiverem o prazer de comer um queijinho mineiro, tomar um cafezinho
e for para Minas, vocês vão ouvir falar de toró de parpite, né? Porque geralmente lá em Minas, e gente, parece piada, mas não é. Então, quando você vai para Minas, eles falam exatamente isso. Eu fui na Universidade Federal de Viçosa, que é uma das, acho que está entre as 5 maiores universidades aqui do Brasil, e a Universidade Federal de Viçosa eles tratam como toró de parpite, é normal, né? É uma discussão que você tem. Então, a primeira parte da aula, a gente vai fazer agora uma análise. Nós vamos discutir aqui um brainstorming entre nós, tá, gente? Isso daqui é um exercício, não é uma definição. Mas eu gostaria de saber, na opinião de vocês, eu quero gerar agora, e aí, se vocês tiverem como falar no microfone, ou pode ser pelo chat mesmo, eu quero que a gente faça um brainstorming. Nós temos um problema agora. Nós temos que repensar um tema super atual. Como vai ser o retorno às aulas na ESSA após a pandemia, né? Uma vez que ainda depende, lógico, da autorização do governador, do prefeito, tudo. Mas agora vamos fazer um brainstorming prático sobre isso? O que vocês acham? Então, quando eu coloquei aqui 3 pontos só para nortear, mas a gente pode pensar em alguns outros também, tá? Então, quem tiver, vocês têm total liberdade também. Então, o primeiro fato que a gente tem que pensar é como a escola deve se preparar, né? Depois disso, como o aluno deve se preparar quanto à locomoção, postura em sala e bem como ao retornar para casa, porque você vai ficar passando em ambiente contaminado o dia inteiro. E quais os cuidados o professor, e aí eu incluiria também o pessoal da secretaria, o porteiro, o pessoal da limpeza, tem que tomar. Vamos pensar nesse problema? O que vocês acham aí? Então, eu vou parar de gravar um pouco, a gente vai fazer aí, né, para quem está na gravação, a gente está fazendo essa discussão, e aí eu já retorno com a gravação daqui a pouco, tá bom?